7 horas mais 34 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E um policial foi preso no sábado em Jacareí ao se passar por policial civil, com distintivo falso e uma arma verdadeira. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. 1.500 empregadores da região têm dívidas relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. Bahia dá boas-vindas a Felipe Luiz. Santos atropela o Goiás e o clássico acaba empatado. E mais, Caixa deve liberar nesta segunda-feira cronograma para o saque de até R$500. E hoje nós teremos como convidado o ex-vereador aqui de Jacareí, Itamar Alves. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 35 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 5 de agosto de 2019, uma segunda-feira gelada. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a segunda-feira, para começar mais uma semana, vamos então com a previsão do tempo. Será que vai continuar este tempo gelado, né? Desde sábado, muito gelado aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Temperatura máxima hoje não deverá passar dos 19 graus. O dia hoje clareou às 6h35 e vai escurecer às 17h43. Segunda-feira ainda de chuva na região, mas a partir de terça o sol volta a aparecer. Segundo o CPTEC, hoje o tempo ainda ficará com muitas nuvens na região e ainda poderá chover fraco, hein? A temperatura máxima estará em pequena elevação e as mínimas estáveis. Para amanhã, terça-feira, o tempo terá variação de nebulosidade na região, com sol entre nuvens e com as temperaturas máximas em gradativa elevação. Estradas. Atenção, motorista, vamos então atualizar informações das estradas nesta segunda-feira. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Bom dia, Doni, bom dia para todo mundo que nos acompanha nesse comecinho de semana aqui pela Rádio Mensagem. Começando com as informações então das estradas, a gente faz aí um breve giro, né, do que foi notícia nesse final de semana e o destaque, infelizmente, para um casal que morreu em um acidente de moto na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. O acidente foi neste sábado e, segundo a polícia, a moto em que eles estavam bateu em outra moto. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que é responsável pelo trecho, os veículos bateram por volta de 10h15 no quilômetro 83 na pista sentido interior. Uma moto bateu na traseira de outra e as circunstâncias dessa colisão devem ser agora investigadas. Mas testemunhas relataram à polícia que no momento do acidente a visibilidade era boa na estrada. A outra moto envolvida no acidente era de um colega, inclusive das vítimas. Ele não caiu nem sofreu ferimentos e o casal, que infelizmente morreu, era de São Paulo. Morreram infelizmente no local. Atualizando as informações, neste momento o trânsito é razoavelmente bom para o motorista que está passando aqui pela rodovia Presidente Dutra. O destaque apenas para 2 pontos de lentidão próximo ao quilômetro 144, 145 na pista sentido Rio-São Paulo, em São José dos Campos, por excesso de veículos, e também na chegada à capital paulista, alguns pontos de lentidão em Guarulhos, o motorista encontra alguma dificuldade, e também próximo ao trecho de Arujá, alguma dificuldade também por excesso de veículos neste momento. Mercado financeiro.
7 horas mais 39 minutos. A Câmara inicia nesta segunda-feira, aliás, nesta semana, né, o segundo semestre legislativo com a votação em segundo turno da reforma da Previdência. A análise da PEC, com as mudanças no sistema de aposentadorias, será retomada em pelo menos 8 sessões, de terça a quinta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que a nova votação vai começar no dia 6 de agosto. Antes disso, ele retoma hoje a articulação com os partidos e a reforma também é pauta do encontro dele com o Ministério e também com o ministro Paulo Guedes e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, previsto para esta manhã. Esporte. 7 horas mais 39 minutos, abrindo a página esportiva e também abrindo o giro dos editorialistas esportivos. Hoje conosco, Douglas Araújo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Muito frio aí, Doni? Aqui tá muito frio, mas tá tudo tranquilo, Douglas. Mas perto do que a gente passou ontem lá em Itaquera, tá calor, viu? Acredito que você ainda foi pra lá ainda, né? Ah, já tava pago, né? Tem que comprar antes, já tava pago, fazer o quê? Vamos lá assistir, né? Você era mais um dos bandos de louco? Tá, a gente tava lá. Aí ontem eu tava me lembrando, Doni, que lá em 2017... Só que foi no segundo turno, né? Eu também fui lá acompanhar o Corinthians contra o Palmeiras, numa outra situação, né? Mas acabou que a gente costuma sentar ali no Itaquerão, no mesmo lugar ali, próximo ao campo, do lado leste e tal. E eu lembro que eu comentei aqui no Jornal da Mensagem também sobre a avenida que fica ali do lado esquerdo da defesa corintiana, o Guilherme Arana, na época, assistindo o jogo. Que o jogo em 2017 foi 3-1, né? Que é o jogo que o Guerreiro fez a selfie lá e tudo mais. Parece que nada mudou, Doni. Porque o pessoal esquecia ali do lateral do Palmeiras, na época, lá em 2017, e acabou saindo o gol do escanteio do Borja nessa jogada. O Guilherme Arana comemorou porque ele cortou e a bola foi para escanteio, mas o gol acabou saindo. Ontem, a jogada do gol palmeirense começou com o Wagner Love, né, com aquela estatura toda dele, tentando cortar uma bola de cabeça que sobrou no pé do Davidson, que cruzou na cabeça do Felipe Melo. Mas o jogo não esquentou muito a torcida não, viu, Doni? O jogo foi meio fraco, ó. O Corinthians teve chance de ganhar, assim como o Palmeiras no finalzinho teve chance de virar, mas o time que tem hoje o Pedrinho como protagonista não pode esperar muita coisa não. O Pedrinho é um grande jogador, vai ser brilhante talvez no futuro, mas hoje você colocar o Pedrinho como protagonista e depender só dele, o rapaz tem 20 anos e saiu cansado, saiu ofegante, né? Então tem que ter um conjunto melhor. E o Palmeiras, Doni, o Palmeiras está longe de ser tudo aquilo que o pessoal esperava dele, viu? Isso vendo o jogo lá do campo, né? De repente tem algum lance na TV que a gente não viu, que tem replay, alguma coisa, mas foi um jogo para manter a temperatura fria, viu, Doni? Aliás, o Douglas, os primeiros 10 minutos foi do Palmeiras, né, com várias oportunidades ali, focando no Corinthians, mas depois do gol do Manuel, né? Do Manuel, aí equilibrou tudo, né? Não, equilibrou, mas você não via aquela pressão, o Everton trabalhando, você não viu nada disso, né? Uma ou outra jogada. Agora, essa regra, Doni, que estabeleceram aí, que no impedimento você só pode levantar a bandeira depois de concluída a jogada, você vai matar muito torcedor do coração, viu? Porque você vê ali no campo várias jogadas, alguns impedimentos inclusive o Cássio fez uma grande defesa no segundo tempo e tudo mais. A jogada só foi parada depois que ela foi concluída. Mas foi concluída já depois que já estava impedido, então alguém tem que rever isso aí, viu? Que é bem complicado esperar a conclusão da jogada você marcar o impedimento que ocorreu, sei lá, 10 segundos antes, né? Gera muita reclamação do jogador, gera apreensão na torcida e até se explicar focinho de porco na tomada, Doni, aí já viu, né? Acho que o grande detalhe, viu, Douglas, quando o impedimento é muito claro mesmo, aí tem que marcar, não tem como esperar, né? Não, então, mas eles estão esperando o final da jogada, né, para evitar questionamento, para evitar a história do VAR lá, né, e o pessoal ontem, até a situação engraçada, na hora que teve a consulta ao VAR, aquela demora toda para depois o árbitro ir lá no vídeo, o pessoal começou a gritar, o Daronco,
visualiza logo isso aí porque o metrô vai fechar, tá frio aqui fora, as brincadeiras todas, né? Mas você vai consultar lá no vídeo, já vai direto, né? Já dá um toque, já vai direto e fica batendo papo depois lá no vídeo, né? Ele fica lá consultando, o pessoal passando frio, o jogo esfriando, os jogadores esfriando, depois ele vai assistir ao lance, pô, já vai direto, né, Doni? É o padrão brasileiro de VAR, né? Agora, Doni, essa briga aí, Cleison, Felipe Melo, não vai dar muito certo não, hein? Ontem, de novo, o Cleison pegava na bola e ia pra cima do Felipe Melo, não pra fazer uma jogada, pra fazer gracinha, né? Vai pegar uma hora que o Felipe Melo vai dar uma entrada nele, vai dar confusão, como já deu no passado, apesar deles saírem falando que faz parte do jogo e tudo mais, mas é uma briga que não vai dar final feliz não, viu? É e caso provavelmente antigo ali. não vai dar final feliz pro Cleison, viu? É caso antigo ali, né? É caso antigo ali. Agora o Felipe Melo também, cada vez que o árbitro apitava, ele já ia no escutador de música do árbitro conversar, também o pessoal não colabora com a arbitragem, viu, Doni? Mas, por outro lado, tem um líder mais do que líder. Tem um líder, mas ontem, vou te falar, viu, Doni, na hora do almoço, o Santos atropelou o Goiás, né? Goiás é o segundo jogo que toma de 6-1, e na quarta-feira o adversário do Goiás é o Corinthians, lá em Itaquera também, num jogo atrasado aí, mas o Santos, não sei se porque o São Paulo estava suspenso, não ficou aquela pressão ali na beira do gramado, o Santos jogou mais solto, né? Esse jogo causou a demissão do técnico do Goiás, e o Santos abriu 4 pontos. Na próxima rodada o Santos pode até perder, coisa que eu não acredito, né? Mas o Santos pode até perder que vai continuar líder. E líder com L maiúsculo, viu, Doni? Não sei, acho agora o pessoal não só dando tempo para o São Paulo, mas também esse estilo de campeonato que é o Campeonato Brasileiro, com pontos corridos. Porque você via no Brasileirão, por exemplo, que o Santos foi eliminado, no Brasileirão não, no Paulistão, o Santos foi eliminado naquele jogo contra o Corinthians. O Corinthians marcou 1-0 na primeira partida e ganhou nos pênaltis depois com o massacre do Santos, né? Então você tendo o tipo de campeonato que é o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o time que tem regularidade vai ganhar, né? E o Santos é um grande candidato. Só fiquei preocupado, Doni, aqui com uma notícia que eu acabei de ler, que o Botafogo está atrás do Cueva, né? O Cueva não está tendo oportunidade, então o Santos, que não tem dos elencos mais numerosos do Brasileirão aí, pode lá para frente sofrer alguma baixa aí, mas o trabalho do São Paulo está sendo bem feito. Não foi a fragilidade do Goiás que fez esse resultado, foi realmente a força do Santos, e o Santos tá mostrando finalmente, né, mostrando ao que veio aí, tem bastante chance de ser campeão, viu, Dani? Você foi muito gentil, você realmente é um gentleman, viu, Douglas? Falar que o Cueva pode ser uma baixa, você foi muito gentil, viu? Não é questão, não é a qualidade do jogador e o tumulto que a gente sabe que ele causa, né? Eu tô falando em matéria do número de jogadores do elenco do Santos, né? Não é assim um elenco que você pode montar 3 times como outros times por aí, que às vezes monta 3 times, mas não dá um. Mas assim, o Santos acaba não tendo peça de reposição. E você jogar com o mesmo time, o Santos só tem esse campeonato para disputar. Mas uma contusão, uma expulsão, de repente você não tem uma peça de reposição. Aí pode prejudicar um trabalho, né? Eu acho que está pensando muito naquela história, viu? O salário do Cueva deve ser aí 300, 400 mil, ou seja, pelo menos dá para trazer mais 2 de 200 mil aí, né? Isso dá. E também vamos combinar, né? O Botafogo colocar suas esperanças no Cueva, né? O Botafogo não é aquele timaço que vai brigar lá pela ponta, né? Talvez ali uma Sul-Americana, né? E tá atrás do Cueva, com paciência, né? E, Doni, pra gente não se alongar muito, ontem quase que, tirando o técnico do Goiás, quase que teve um outro demitido também, né, Doni? Quem que seria aí? Mano Menezes. O Mano Menezes? Por quê? Porque o Atlético Mineiro ganhou do Cruzeiro e manteve o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Aí o Mano Menezes disse, o problema sou eu ponho o meu cargo à disposição. E colocou o cargo à disposição, mas a diretoria não aceitou, não. Não tem também quem repor, né? O Cruzeiro está aí bem em outros campeonatos e mal no Brasileirão. O Mano pediu para sair, a diretoria não deixou.
mas o técnico do Atlético Mineiro está prevendo o Atlético brigando por título lá junto com o Santos, né? Tem que ser assim mesmo, né? Tem que pensar pra frente, né? Tem que pensar pra frente. Tá certo, então, Douglas. Você volta daqui a pouco? Vamos falar das outras partidas, vamos falar aí de basquete, né? Também, essa final de semana, uma overdose aí de Corinthians, né? Fui lá na associação assistir o basquete de São José, tem que falar também da Fórmula 1, tem bastante assunto para programação aí, Doni. Bacana, um abraço, obrigado, Douglas. Como diria o Jair Forte, tem bastante conteúdo, viu, Doni? Com certeza, viu? O gentil Douglas Araújo, o Cueva foi uma baixa, então tá bom. Um abraço, Douglas. Um abraço, Doni. Um abraço, obrigado pela participação, Douglas Araújo. Volta daqui a pouco com outras informações também. 7h49. Julho, um mês que bateu aí o recorde de abertura de empresas em São José dos Campos. É uma boa notícia essa, né? Vamos entender como foi em São José esse recorde de abertura de empresas com a reportagem de Ana Lúcia Ferreira. E São José dos Campos registrou nos primeiros 7 meses desse ano a abertura de 5.547 empresas no município. Os dados foram divulgados pela Sala do Empreendedor e o resultado é 26% superior ao mesmo período do ano passado. O nosso contato agora é com Ronaldo Gonçalves, que é diretor da Sala do Empreendedor e ajuda a gente a entender melhor esses dados. Olá, Ronaldo, obrigada pela gentileza com a Rádio Mensagem. Em que exatamente esses dados chamam a atenção da Prefeitura? Olá, Ana. Primeiro, quero agradecer aí a oportunidade aí de estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Mensagem. Esse número é extremamente importante, porque a gente costuma falar, São José dos Campos, ela é uma cidade que ela tem uma vocação empreendedora, né? O histórico de São José dos Campos, a relevância da cidade para o Vale do Paraíba e para o Brasil, assim como um todo, nós somos referência já há muito tempo. A Sala do Empreendedor de São José dos Campos é a primeira Sala do Empreendedor criada no país, em 1997. Dali para cá, junto com o Sebrae, foi multiplicado, né, esse conceito de Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor tem esse objetivo de fomentar negócios, né, empreendedorismo, gerar renda, regulamentar as MEIs, né, microempresa individual, e regulamentar também os grandes negócios. Esse número tem sido reflexo de um investimento muito grande que a Prefeitura faz para fomentar o empreendedorismo. Se por um lado, de uma maneira geral, a gente tem percebido números não tão positivos com relação a empregos, né, aumento de carteira de trabalho assinada. Por outro, o número de pequenos negócios criados, que é o que é uma das engrenagens do país, né? O micro e pequeno empreendedor, ele é o responsável pela maior parte do negócio do país. Então, isso significa que as pessoas estão entendendo que empreender, né, que abrir o teu próprio negócio e se regularizar, gerar a própria renda e não contar mais com somente com aquele cenário onde se existe um emprego com carteira assinada. Tem até uma frase assim: as pessoas atualmente têm ido às portas de fábrica e perguntado, tem um emprego para mim? Eles ouvem a seguinte resposta: o emprego eu não tenho, mas eu tenho um contrato. Então muitos dos técnicos, muitos brasileiros capacitados, né, decididos a empreender, a botar a mão na massa, eles estão descobrindo essa alternativa de criar o seu negócio e gerar sua própria renda através de prestação de serviço, né, para os outros, que existe um mercado muito grande. E São José já voltou a atenção para isso há muito tempo. Então, esse número crescente que nós temos é resultado dessa política. São José, por exemplo, entendeu há muito tempo que empreendedorismo ele tem que fazer parte da grade curricular do ensino fundamental no ensino municipal. Então, são vários pontos que estão trazendo esse número recorde, né? E um desses elementos é esse investimento da administração no setor de empreendedorismo.
Com certeza, né? O Ronaldo tocou em alguns pontos importantes, né? Quem sabe a gente vai viver para ver em breve isso acontecer, que é o empreendedorismo trazido para a sala de aula, né? Para os primeiros anos escolares. Isso já era para ter acontecido há muito tempo, porque a gente precisa mudar essa mentalidade em relação ao empreendedorismo. O empreendedorismo que, no caso do Brasil, na situação atual da economia do Brasil, num primeiro momento e foi por necessidade. Em São José dos Campos, as pessoas que empreendem por necessidade já têm uma maior conscientização de buscar essa qualificação através de serviços como, por exemplo, a Sala do Empreendedor. É importante dizer também que julho também registrou um recorde de abertura ou manutenção dos postos de trabalho, com 775 novos postos informados. E boa parte dos novos negócios em São José está enquadrada na categoria MEI, que é o microempreendedor individual, que representa hoje em torno de 61% do total de empreendedores. No caso do MEI, o crescimento foi de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Ronaldo, muito obrigado pela sua gentileza, sucesso para vocês e parabéns pela iniciativa. Ok, eu que agradeço a oportunidade. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado aí pelas informações, 7h mais 56 minutos. E um morador de rua de 50 anos morreu carbonizado na noite de sábado em São Luís do Paraitinga, próximo ao mercado de São Luís, próximo ao Mercadão. As chamas atingiram a vítima, segundo relatos de testemunhas, a partir de um fogareiro com álcool. As circunstâncias da morte vão ser apuradas pela polícia. Moradores próximos ao local lá em São Luís, onde a vítima foi queimada, relataram ter ouvido gritos e, em seguida, terem visto o corpo em chamas. Também, segundo testemunhas, uma tentativa de salvamento foi feita por populares com extintor de carro, mas a vítima morreu no local. O corpo não tinha sinais de violência que possam indicar preliminarmente que ele tinha sido vítima de uma ação criminosa. Moradores em situação de rua costumam se reunir na área na noite de sábado lá em São Luís por causa do frio e teriam feito uma fogueira em uma tentativa de se aquecer. O caso, tratado como morte suspeita, vai ser investigado pela Polícia Civil. Segundo a Delegacia Seccional de Taubaté, a hipótese mais provável é de morte acidental. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h56, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 58 minutos. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, hoje, 5 de agosto de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo. Promotoria e Estado contestam acordos com empresas em São Paulo. De Porto Alegre, o jornal Zero Hora. Primeiro semestre da gestão do governador Eduardo Leite tem déficit de mais de 2 bilhões de reais. Pior resultado desde 2015. Jornal Estado de São Paulo. O governo quer mais de 6 bilhões de reais de fundos regionais na educação. O Estado de São Paulo. Agora o Correio Brasiliense. Juro baixo exige esforço maior para aposentadoria. Jornal Estado de Minas. 723 mortos e quase 2 milhões de doentes nos últimos 10 anos. Essa manchete faz referência aos casos de dengue em Minas. Jornal do Brasil. Certas coisas não peço. Eu mando. É o que diz Jair Bolsonaro sobre o INPE.
Diário de Pernambuco, o presidente da Caixa vai rever crédito para o Nordeste. Valor econômico, dívidas de famílias cresce de novo e é a maior em 3 anos. Jornal Globo, governo monta estratégia para votar Previdência. E os jornais regionais destacam: o Vale, com o desmatamento avançando, o governo troca a chefia do INPE. E o Diário de Jacareí destaca: governo de São Paulo publica edital para contratar mais de 2.000 soldados para a PM. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Pontualmente 8 horas da manhã, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, e olha só essa informação. 1.500 empregadores aqui da região do Vale têm dívidas relacionadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Os números são da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em um levantamento com as 5 maiores devedoras. O montante chega a 48 milhões de reais. O governo anunciou na última semana a liberação do FGTS para trabalhadores com saldo tanto em contas ativas quanto inativas. Entretanto, para trabalhadores que não tiverem o dinheiro depositado pelos empregadores, esse saque não será possível. Uma grande frustração aí para muitas pessoas que são empregados desses empregadores que estão devendo o FGTS. No Vale do Paraíba, segundo os dados, 1.526 empregadores, ou seja, 1.526 empresas, devem o benefício a empregados e ex-empregados. Neste caso, o trabalhador pode tentar reaver o dinheiro acionando a Justiça do Trabalho. O FGTS é um direito do trabalhador que está hoje com carteira assinada no Brasil. Pontualmente 8 horas mais 2 minutos e o governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado o edital para selecionar 2.700 novos soldados de segunda classe para reforçar o patrulhamento em todo o estado de São Paulo. A abertura do concurso público foi autorizada pelo governador João Dória na edição do boletim de 30 de março deste ano. As inscrições começam às 10 horas da manhã do dia 15 de agosto e terminam no dia 25 de setembro. Os cadastros deverão ser realizados exclusivamente pelo site da VUNESP. A taxa de inscrição é de R$ 50. Então, portanto, aí 2.700 vagas para soldados da Polícia Militar. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h02, Ana. Sim, Doni, obras de drenagem do bairro São João, aqui em Jacareí, provocam nova alteração no trânsito a partir desta segunda-feira, dia 5. De acordo com a Prefeitura, devido à interdição da Avenida Santa Helena, na altura do posto de combustíveis São João, o fluxo de veículos será direcionado para a rua Padre Leonardo de Campos, entre a paróquia São João e o posto de combustíveis. A rua Padre Leonardo de Campos terá proibição de estacionamento em toda a sua extensão para dar mais vazão ao fluxo de veículos, e a rua Pereira Campos, por sua vez, terá sentido único entre a rua Padre Leonardo e a Avenida São João. Segundo a Prefeitura de Jacareí, os motoristas que vierem por esse caminho e precisarem acessar a rua Otaviano Câmara ou retornar sentido Avenida São João, poderão acessar a Praça Independência, no sentido inverso do habitual, seguindo as sinalizações e utilizando os desvios construídos no canteiro central. Para acesso à rua Otaviano Câmara, mantendo-se então à direita, e para retornar à Avenida São João, mantendo-se então na faixa da esquerda. A administração de Jacareí esclarece também que os veículos vindos da Rodovia General Euriale de Jesus Erbini, bairros Bandeira Branca e São Silvestre, que passarem pela ponte Nossa Senhora da Conceição, a ponte do São João, terão como rota alternativa o acesso à rua Edmundo de Souza e em seguida descendo a Avenida Pereira Campos. Agentes de trânsito farão um monitoramento e darão orientação aos motoristas dessa região. Aliás, até reforçando, né, essa dica para quem utiliza a Euriale de Jesus Erbini, vindo ali de Guararema, São Silvestre, poucas pessoas utilizam essa rota que a Ana Lúcia citou aí, da Edmundo de Souza, né, virando ali próximo, né, onde tem o Senai, né, tá a construção do Senai, só virar à direita ali, você vai cair na Pereira Campos, saindo praticamente na frente dessa obra do bairro do São João.
Principalmente a gente já pôde observar no sábado, né? Já estava ali um quiprocó, né? Uma muvuca, né? Por conta dessa interdição, dessa obra do SAI ali entre a Avenida Santa Helena e também a Avenida São João. Então, para quem utiliza a Euriara Jesus Zerbini, descendo ali próximo ao Senai, a primeira à direita, Edmundo de Souza, e depois à esquerda, já caindo na Avenida da Feira, na Pereira Campos, para fugir um pouquinho da obra entre a Avenida São João e também a Avenida Santa Helena. 8h mais 5 minutos e um homem foi preso no sábado em Jacareí ao se passar por um policial civil com distintivo falso e uma arma. De acordo com a Polícia Militar, um chamado foi feito ao Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, afirmando que o homem ameaçou clientes de um bar com a arma em mãos. Encontrado pela polícia, ele estava abordando um veículo, se identificando como policial. Ao ser abordado, disse aos agentes que atuava no 3º DP de Mogi das Cruzes, mas em contato com a unidade, foi confirmado que ele não era policial. A arma foi apreendida e ele foi conduzido ao 1º DP de verdade de Jacareí, iniciado aí por contração penal e liberado posteriormente. Ainda foi liberado ainda, então saiu no lucro e tal. Então aí o homem foi preso, disse que era policial, não era policial, com certeza deve ter pago aí a sua fiança e deveria ter dado aí um chá de cadeira nele, né? Para esfriar a cabeça ainda mais e aprender. E não dá para ficar utilizando aí um distintivo que não é dele, ou seja, tem que ter curso, tem que ter autorização para usar distintivo da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. 8h06, Ana. Sim, Doni. E o edital para a contratação de uma empresa que vai fazer a nova cobertura da Arena Poliesportiva, do Teatrão em São José, foi publicado pela Prefeitura. O valor máximo previsto para essa obra em São José dos Campos é de 6,8 milhões de reais. E a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas será no dia 10 de setembro. A licitação foi aberta depois que um laudo apontou que o telhado atual vai ter que ser demolido por risco de desabamento. Segundo a Prefeitura, o telhado tem fissuras, desplacamentos e infiltrações. A empresa contratada pela Prefeitura de São José, além de construir uma estrutura metálica no telhado, incluindo fornecimento de estrutura e montagem, também vai ter que recuperar o prédio. A vencedora da licitação vai ser a que oferecer o menor valor para prestar os serviços de revitalização. A entrega do espaço reformado é prevista para o 1º semestre de 2020. O prazo anterior, junho deste ano, teve que ser revisto por causa do problema no telhado. A obra de revitalização do Teatrão, um prédio que tem mais de 40 anos, começou ainda em 2015, na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida, mas foi paralisada pelo prefeito Felício Ramute em janeiro de 2017, depois de reformulado o projeto original. A reforma, depois dessa reformulação, enfim, foi retomada. 8h mais 8 minutos e neste final de semana nós tivemos o início do Festival dos Imigrantes de Jacareí, que começou na sexta-feira, então sábado e domingo, para quem gosta desse frio gelado, né, pôde acompanhar e apreciar, né, os pratos internacionais no Festival dos Imigrantes, que começou no final de semana aqui em Jacareí, que celebra a cultura e a gastronomia estrangeira. O tema da 12ª edição é uma volta ao mundo, com barracas com a culinária de 10 países. A festa, cujo ingresso custa R$ 5,00, terá apresentações de música e dança e exposição. O organizador é a Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí, o Bunkyo. O festival conta também com a participação de cerca de 500 voluntários e é beneficente. A renda arrecadada com a venda dos pratos é destinada às entidades que comercializam esses pratos. A expectativa é que a festa receba, nos 2 finais de semana, cerca de 30 mil pessoas. Crianças de até 12 anos e idosos acima de 65 anos não pagam o ingresso. O estacionamento custa R$ 20,00. O festival ocorre na Avenida Lucas Nogueira Garcês, no Jardim Nova Esperança, em Jacareí. E, portanto, foi neste sábado agora, e agora terá no próximo final de semana, que vai ser o final de semana do Dia dos Pais.
Foi sexta, sábado e domingo. Agora, o próximo final de semana também, sexta, sábado e domingo. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h09, Ana. Sim, Doni, falando de uma notícia boa agora relacionada ao grande anúncio previsto para essa semana, que é a questão do FGTS. A Caixa deve liberar já nesta segunda-feira o cronograma para o saque de até R$500. De acordo com um comunicado emitido pelo banco, pela Caixa Econômica Federal, na última semana, será apresentado nesta segunda-feira, dia 5, o cronograma para que trabalhadores possam sacar até R$500 em contas ativas e inativas do FGTS. E já anunciado aí pelo Ministério da Economia, através do seu ministro Paulo Guedes, como uma medida para fomentar a economia no Brasil. Também podem ser anunciadas nesta segunda-feira novidades sobre as cotas do PIS/PASEP. Pela medida, cada trabalhador poderá resgatar até R$500 de cada conta do seu fundo de garantia. Por exemplo, se o trabalhador tiver 3 contas em seu nome com saldos acima de R$500, poderá sacar R$1.500. Os recursos ficarão disponíveis até o dia 31 de março de 2020. A partir de 2020, o governo vai disponibilizar outra opção de acesso ao FGTS, batizado de Saque Aniversário. Para os aniversariantes do primeiro semestre, a partir de 2020, que optarem por essa medida, haverá um calendário específico para a liberação desses recursos, começando em abril no próximo ano. A partir de julho, os saques devem coincidir com o mês de aniversário de cada beneficiado. Quem optar pela nova modalidade de saque deve comunicar a decisão à Caixa Econômica Federal até outubro deste ano. Ao fazer a opção, o trabalhador não pode resgatar o FGTS caso seja demitido sem justa causa. Vou repetir essa informação. Quem optar pela nova modalidade de saque deverá comunicar a decisão à Caixa Econômica Federal até outubro deste ano. Ao fazer a opção, o trabalhador não poderá resgatar o FGTS caso seja demitido sem justa causa. Então tem que pensar direitinho, tá? Em relação aí, vou sacar no aniversário do ano que vem. Então tem que pensar direitinho para que você não se surpreenda no ano de 2020. 8h12, deixa eu dar o placar aqui da temperatura nesta manhã de segunda-feira. Tá esquentando um pouquinho, né? Tá subindo a temperatura. Jacareí, 13 graus. Paraibuna, 13. Santa Branca, 13. São José dos Campos, 13 graus. Deixa eu destacar aqui Igaratá, 11 graus, Monteiro Lobato 12 graus e Campos do Jordão 7 graus apenas. E hoje nós deveremos ter aí a máxima de 21 graus, mas acho que o frio maior, né, mais intenso, foi sábado e domingo, né? Sábado e domingo foi mais intenso, além de estar aí um tempo mais chechelento, né, mais lusco-fusco, então aquele tempo mais tenebroso, e a temperatura não passava dos 13 graus e a sensação térmica mais baixa do que 13 graus também. Vamos a um breve intervalo, Robinho? Já voltamos com muito mais informação, já recebendo aqui em nossos estúdios o ex-vereador aqui de Jacareí, Itamar Alves de Oliveira, que participa conosco. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacon, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacon, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacon, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 16 minutos, 8h16, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. E hoje recebendo aqui em nossos estúdios, né, o ex-vereador Itamar Alves, que também foi presidente da Câmara e 6 mandatos como vereador aqui da cidade de Jacareí. E, logicamente, aí participa conosco e acompanha os acontecimentos da cidade, da região e participa conosco hoje.
Itamar, obrigado pela presença aqui no nosso jornal. Muito bom dia, hein? Donizete, eu agradeço a você por essa oportunidade que você está me dando, você entende? Porque vir falar na Rádio Mensagem é um orgulho para todos, porque realmente a Rádio Mensagem é uma emissora muito conhecida, não é verdade? Muito admirada, respeitada, e realmente é um prazer estar aqui falando com você, tá? E essa população, né, que é ouvinte da mensagem, está nos ouvindo. Itamar, com 6 mandatos como vereador no Legislativo e atuando com os projetos da cidade de Jacareí, opinando, criticando, dando sugestões para o Executivo, como é que o Itamar está se portando fora do Legislativo nesse período agora? Como é que está sendo participar da cidade fora? Sim. Sabe, Donizete, na verdade, eu ando para a rua o dia todo, estou em todos os lugares, eu estou presente, na verdade, seja eventos esportivos, culturais e tal, principalmente no forró. Continua frequentando os lugares? Continuo. E aí o pessoal me para muito na rua e tudo, né, para fazer, às vezes até reivindicações, né? Aí eu falo, olha, infelizmente eu agora não posso, eu vou tentar falar com algum vereador ou até com o vice-prefeito, né, ou com o prefeito, para te atender, mas eu não sou mais vereador, fica difícil, né, atender o pedido da população. O Itamar tem acompanhado de que forma a atuação do prefeito Isaías Santana, do PSDB, no comando da cidade? Qual que é a avaliação que tem feito? Tá. Na verdade é assim. Desde que o Isaías ganhou as eleições e assumiu o mandato de prefeito, eu só tive com ele uma vez só, assim mesmo, por acaso. Você entende como é que é? Aquele forrozinho que tem na parte dos trilhos, todo sábado eu estava lá, aí ele apareceu, ele e o companheiro dele e tal, apareceu lá, nós conversamos, mas foi assim, as conversas, os assuntos que não tinha nada a ver com a atuação dele como prefeito na cidade, né? Mas eu ando pelas ruas, é claro, como eu já falei para você, então eu ouço, né, a população falando. Qual que é o maior problema que o Itamar tem acompanhado? Então, o problema é o seguinte, é que, na verdade, com todo respeito, né, claro que ele está fazendo algumas obras assim, se falar que ele não está fazendo, eu estarei mentindo, porque você vê aí, pela cidade afora aí, né, os trânsitos parados, sendo desviados, aquela coisa toda, porque asfaltamento aqui, saneamento básico ali, aquela coisa. Mas, na verdade, Donizete, com todo respeito, tá? Eu ouço muitas críticas mesmo. Entendeu? E qual que é o ponto dessas críticas aí? O ponto dessas críticas por exemplo, a questão da deslocamento dos veículos no município, tá? Mobilidade urbana, o trânsito da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, tá? Outra coisa também, o tempo que como é que fala, que para o trânsito, os semáforos, tem lugares que o tempo é muito longo e as filas ficam muito grandes. Você entendeu como é que é? Então, isso no horário de pico, né? Na hora de pico, você entende? Então, na verdade é assim, eu com todo respeito a Isaías, né, mas eu acho que para ele dar a volta por cima e trazer a confiabilidade e a simpatia do eleitor, ele vai ter que, ter uma ação mais longa, você entende como é que é? Porque atualmente
o que eu ouço na rua realmente não é coisas, não são só elogios, tem muitas críticas também. O Itamar Alves, né, eu até cito aqui como, juntamente com o Valmir, são dois entes públicos muito populares, né? Ou seja, está muito com a população. E agora a gente está vivendo um momento político onde tem aí o advento das redes sociais, onde está surgindo aí uma nova forma de fazer política, né? Aquele político que está sem contato com o povo. Como é que o senhor está se reinventando para poder até voltar aí no possível quadro legislativo, até mesmo executivo, enfim, qual que é o teu planejamento, enfim, como é que o Itamar Alves está se reinventando para poder estar ativo junto à população por conta aí das redes sociais? Legal. Donizete, é o seguinte, a única mudança minha hoje em relação ao não ter um mandato é eu não poder estar na Câmara fazendo projetos de leis, discutindo projetos, fazendo reivindicações, né, aprovando requerimentos e outras coisas mais para encaminhar ao prefeito, né? Mas você sabe que a popularidade continua, eu estou em todo lugar e tal, isso eu ouço muito na rua, aquela coisa toda da própria população. E você sabe, Donizete, que o trabalho na área da habitação que eu fiz em Jacareí foi muito grande. E isso não acaba de uma hora para outra. Isso não acaba quando o mandato vereador acaba. Sabe, os problemas continuam. Então, eu sou chamado direto para ir no tabelião, fazer assinaturas para reconhecer firma, aquela coisa toda. Você entende como é que é? Para que os ex-associados, né, da associação possa, né, regularizar os seus contratos e ir para o cartório e lá realmente reivindicar a estrutura dos seus loteamentos. Então, esse trabalho continua, eu sou muito chamado, eu vou direto lá no tabelião, conversar com eles lá e tal, aquela coisa toda, marcar encontro com eles lá e tudo, aquela coisa toda. E a gente está aí, né? Então, é um trabalho que eu continuo fazendo, na verdade, né? Mas não como vereador, mas agora como se eu fosse um empreendedor. Para quem não se lembra, né? E logicamente como o tempo passa, o Itamar Alves, ele foi aí praticamente um líder da associação que culminou na criação de alguns bairros aqui de Jacareí, no caso aí o Parque Imperial, o Jardim Pedramar, Vila Ita 1 e também Vila Ita 2. Também Vila Ita 1, Vila Ita 2. O Itamar, por exemplo, aí em 2016, a gente se lembra que no finalzinho do governo Hamilton, tentou se instituir a questão da taxa de iluminação. E muita gente gritou e questionou. E naquela oportunidade o senhor votou a favor da taxa de iluminação. Justamente. Votar favorável à taxa de iluminação naquela oportunidade foi o grande erro do teu mandato? Olha, foi, Donizete, só que tem um problema aí, sabe? É assim, você pode fazer 1000 coisas boas, mas se você der um tropicão e cair na rua, acabou, sabe? Esse foi o tropicão? Foi o tropicão. Então, veja bem, por quê? Porque, para mim tomar essa decisão, Donizete, até foi bom você fazer essa pergunta, porque realmente ela foi uma das responsáveis pela não minha reeleição. Mas é o seguinte, houve uma reunião entre a Bandeirantes, a prefeitura, né, o prefeito, o vice-prefeito e tal, os secretários, e alguns vereadores participaram dessa reunião. Eu, como era presidente da Câmara, eu teria que participar. Mas é o seguinte, essa lei que você está falando, ela chama-se CIP, que é Contribuição de Iluminação Pública. A Bandeirantes, ela foi bem clara, tá? Até agradeço a você por essa oportunidade para mim, tá bom? A Bandeirantes foi bem clara na reunião, dizendo o seguinte: todos os municípios aqui da região metropolitana, que nós tínhamos votado a região metropolitana a nível regional, que é a região litorânea, a região do Vale do Paraíba
e a Serrana, dá 39 municípios. Jacareí era a única cidade que não contribuía para a conexão pública das ruas, não é das casas, das residências, é das ruas, tá? Aí ela falou, se você não fizer essa lei, a Bandeirantes não vai fazer mais a manutenção da iluminação pública. Aí eu pensei, meu Deus, nós estamos vivendo num mundo de violência, onde a droga está cada dia aumentando mais, né? Jovens e tudo saindo das escolas 10 horas, 10h30, indo para casa, muitos vão a pé porque não pode pagar a van escolar, aquela coisa toda. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Bom, alguém não, né? O município tem que fazer alguma coisa. Aí, conclusão. Foi feito o projeto de lei, né? Baseado no quê? Aí que eu gostaria de que ficasse bem claro o seguinte: baseado na renda das famílias. Tem que a renda baixa, a média alta e aquela coisa toda. Então os valores seriam para famílias de baixa renda, seria o quê? 2, 3, 4, 5 reais, né? A classe média seria um pouco maior, e assim vai, né? O comércio, para quem tem comércio, aquela coisa toda, sabe, claro que aumenta um pouco mais. Você não vai, né, comparar um chibata com um botequinho de esquina que existe, aquela coisa toda. Bom, aí conclusão. Aí, como eu era vereador, o meu voto era decisivo. Aí empatou no plenário. Aí, conclusão, eu como presidente desempatei. E a lei começou a vigorar. Só que aí, Donizete, quando passou as eleições, e eu tinha perdido as eleições, o que eu fiz? Aí fizemos outra lei, vetando a lei que nós aprovamos. E aí eu votei favorável ao projeto de lei, vetando a lei que nós tínhamos aprovado. Só que aí o estrago já tinha feito, né? Aí sim, eu já tinha perdido as eleições. Mas mesmo eu fui honesto, eu fui com a população. Bom, mas aí, qual era o meu medo? Que a Bandeirantes, ela iria tomar as devidas, né, as devidas providências. E qual foi? Passados uns 15 dias que nós vetamos a lei, a Bandeirantes aumentou o valor da energia elétrica. Você entendeu? Isso era o meu medo, que ela ia aumentar o valor da energia elétrica. E ela aumentou. E ninguém falou nada. Ninguém comentou na internet, nada. O Itamar Alves continua conosco. Pergunta já chegando para o Itamar. Ana Lúcia, por favor. Sim, Doni, a primeira participação é do ouvinte Marcos. Ele gostaria de saber se o Itamar deve se candidatar à Prefeitura de Jacareí, como ele ouviu falar, ou se ele deve se candidatar à vereança no próximo ano. Itamar? Marcos? Então, bom dia, Marcos. Um abraço para você, meu querido. É o seguinte, Donizete, eu ouço muito na rua isso. E o pessoal vem brincar comigo e tudo. Itamar, você tem que ser prefeito, Itamar. Você tem que ser prefeito. Você entende como é que é? Eu falo, gente, vamos esperar um pouquinho o ano que vem para ver como é que vai estar a situação da política aqui na cidade. Você entende como é que é, né? E aí sim a gente vai tomar devidas providências, tá ok? Aí eu brinco com eles, olha, se eu for prefeito dessa cidade aqui, Nossa Senhora do Céu, isso aqui vai virar nossa, vocês vão ver que eu vou aprontar aqui em Jacareí, eu sou prefeito de Jacareí. O Itamar, que é do PDT já há mais de 10 anos. Justo, querido. Numa possível eleição, viria coligado com o PT novamente? Então, na verdade, o Donizete, é claro que o que está realmente, né, atrapalhando a imagem do PT a nível nacional é o que está acontecendo lá em cima, não é verdade? É o que está acontecendo lá em cima, tá? Infelizmente, né? Coisa que nós não esperávamos e aconteceu, né? Agora, aqui embaixo, o PDT foi sempre o companheiro do PT, né? Nesses 6 mandatos que eu participei,
né, ou melhor, 8 mandatos que eu participei, né, e 2 mandatos eu não fui reeleito porque o partido, a coligação não atingiu o coeficiente, então eu fui um dos mais votados, mas não entrei por causa disso, tá? Mas aí é o seguinte, eu acho que agora o PDT tem que analisar realmente, né, as próximas eleições e tudo, mas nós já fizemos 2 reuniões, fizemos uma semana, de ontem, não é uma reunião, mas foi uma reunião simples, não tinha muita gente, porque não foi feita uma divulgação maior, né, tá? Porque o PDT, olha, ele tem mais de 500, ou melhor, tem mais de 500 filiados. Mas lança candidato a prefeito, o PDT? Então, pois é, veja bem, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, né, o PDT talvez lance candidato a prefeito, sim. Você entendeu como é que é? Oi, Ana. Pois não, Ana, por favor. Sim, Doni, a participação da ouvinte Vera Lúcia, ela é do Jardim Paraíso e ela faz quase que um desabafo aqui para o Itamar e também para o Doni, toda a equipe da Rádio Mensagem. Ela acompanha todos os dias o Jornal da Mensagem e, na opinião dela, o Itamar e todos os políticos que vêm à Rádio Mensagem têm que ter uma postura mais convincente e mais direta nas respostas para o povo de Jacareí. A nossa ouvinte diz que percebe nas respostas que os políticos principalmente estão colocando muito a questão financeira, a questão do dinheiro, dos recursos, mas isso é uma realidade para todos os brasileiros. Ela não quer mais ouvir falar disso, ela quer propostas concretas para mudar a vida do jacariense. Gostaria de saber, na opinião do vereador, considerando aí toda a experiência dele na vereança, quais são as propostas concretas que ele apresenta para mudar a vida do jacariense a partir de 2020? Aí, ela foi objetiva, vereador. Não, realmente é verdade. É o seguinte, Donizete, na verdade, por exemplo, na questão habitacional, uma associação, né, das famílias de baixa renda declarada de utilidade pública fez Pedra Mar, Parque Imperial, Veleita 1, Veleita 2, né, e ajudou a criar lá, na época que eu tenho até coração até me dói quando eu penso nele, quando eu lembro dele, Dr. Telmo do Almeida Cruz, quando ele estava candidato, ele me chamou para conversar comigo, para poder apoiar ele e tal, e pediu, e falou para mim que eu queria. Eu falei, eu quero que o senhor, Dr. Telmo, se o senhor ganhar, o senhor regulariza lá o Jardim Real no Salvador, que era a famosa Vila Vintém. Ele ganhou e cumpriu o que ele me prometeu, e a Vila Vintém está lá, um bairro hoje bonito. Hoje é Jardim Real, né? O Jardim Real, você entende? E fora isso também, eu tive que mudar as leis, ajudar avisar, e ajudar também o 22 de abril, 1º de maio, mudando as leis, porque as leis, né, era complicado, um lote era 250 metros quadrados, sendo que poderia ser 125 metros quadrados, sendo que a lei 6766, que é uma lei federal, permite. Aí eu mudei a lei aqui em Jacareí, que é uma lei chamada, bom, depois a gente fala sobre isso, porque eu vejo alguns questionamentos aqui sobre o plano diretor, e aí eu vou falar alguma coisa sobre isso. Deixa eu até aproveitar, Itamar, como o senhor falou sobre a questão aí desses bairros, 6, 7 mandatos como vereador, nunca passou pela cabeça do senhor lá como vereador de propor melhorar ou ampliar a estrutura da Prolar em relação ao serviço que a Prolar desenvolve no Brasil, na cidade de Jacareí? Justamente. Olha, aqui, vou falar uma coisa para você, de coração mesmo, é verdade. Eu concordo com você, porque a Fundação Prolar, ela tem, né, a facilidade de buscar recursos no Estado e na União. Você está entendendo como é que é? Então fica bem mais fácil realmente a Fundação Prolar tomar as iniciativas nesta área. Você entendeu como é que é? Porque é a área que ela foi criada, isso realmente na década de 90. Você entende como é que é? Então eu acho que está na hora, sim, com todo respeito, não estou aqui para criticar, tá? Mas eu acho que a Fundação Prolar deveria correr atrás mais de recursos, cobrar desses deputados que tiveram mais votos que os próprios candidatos da cidade, você entendeu como é que é? Para poder realmente a Fundação Prolar
fazer mais habitação para atender as famílias carentes. Porque hoje, qualquer casinha simples e humilde hoje, dona Zé, está custando 600, 700, 800 reais o aluguel. Então não tem como. Você entende como é que é? E outra coisa também, viu, dona Zé? Eu também não falei da saúde, né? Mas a saúde também é importante para a nossa sociedade. Saúde, educação, aquela coisa toda. Dona Zé, só para você ter uma ideia, em 97, eu fundei em Jacareí um convênio médico chamado Vitamar Assistência Médica. E o convênio estava crescendo porque o valor era pequeno. Mas aí eu comecei a ser perseguido, eu e minha ex-esposa, né? Começamos a ser perseguido, e tivemos que realmente, infelizmente, fechar o convênio médico por causa das perseguições. Você entendeu como é que é? Fruto da máfia branca, infelizmente. Hoje, conversando aqui com o ex-vereador Itamar Alves de Oliveira, aqui no nosso Jornal da Mensagem. Vamos a um breve intervalo, Robin? Já voltamos com muito mais para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 40 minutos. Hoje, conversando com o ex-vereador Itamar Alves de Oliveira, conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. Oi, Ana Lúcia, pois não, Ana? Sim, Doni, mais participações aqui dos nossos ouvintes. A ouvinte Janete Palácio diz o seguinte: bom dia a todos. Será uma pena, na minha opinião, se o vereador Itamar se misturar com o PT. Um abraço a todos, Janete Palácio. Também a Marli do Cidade de Salvador engrossa o coro da nossa ouvinte Vera Lúcia do Jardim Paraíso, dizendo que concorda com ela. Na opinião dela, todos os vereadores que têm ido até a rádio falam a mesma coisa. Jacareí está muito ruim, nada se resolve. Opinião da Marli, do bairro Cidade de Salvador. Então. Aliás, vereador, muita gente quer saber, o senhor volta como candidato a vereador ou como candidato a prefeito? Então, dona Zé, foi o que eu falei para você. Se como vereador eu fiz o que eu fiz nessa cidade, como prefeito, logicamente, eu vou fazer o dobro, porque aí eu vou ter a autoridade na mão, vou ter o dinheiro na mão para trabalhar. Você entende como é que é? Porque tudo isso que eu fiz até agora não foi com dinheiro de prefeitura, não. Foi com dinheiro dos associados que pagavam um valorzinho de 3.500 cruzeiros na época, num terreninho na década de 90. Você entende como é que é? Agora, como prefeito é diferente. Eu tenho recursos do Estado, da União e, sabe, a autoridade do caramba para poder fazer aquilo que realmente eu quero fazer. Mas como prefeito, como é que o prefeito pode investir em habitação, se a responsabilidade é federal e do Estado? Não, na verdade, a responsabilidade não é do federal e do Estado. Senão não teria a Fundação Prolar. Você entendeu como é que é? A Fundação Prolar a função dela é habitacional. Você entende como é que é? O que tem que fazer é uma parceria aonde realmente vem recursos de todos os lados. Você entendeu como é que é? Para poder atender a população. Você entende como é que é? Mais carente, é claro, não é verdade, né? Então é isso que eu falo para você, porque, olha, hoje, com todo respeito, a Caixa Econômica Federal, ela financia Minha Casa Minha Vida, tá certo? Mas, infelizmente, assim mesmo, com todo respeito, fica difícil para as famílias carentes entrar nesse projeto de lei, porque o prazo de pagamento das prestações é muito grande, você entendeu como é que é? E ele tem que
no mínimo 20 mil reais para iniciar-se, sabe, esse projeto, né, de compra de uma área da Minha Casa Minha Vida, né? Mas aquele negócio, vamos falar de outras coisas. Por exemplo, o Donizete, só na Câmara eu atendia na média de 12 pessoas por dia. Você entendeu como é que é? E no final do ano dava mais de 2.000 pessoas atendidas na Câmara Municipal. Você entende como é que é? Com todos os problemas, os mais variados problemas. Você entende como é que é? Mas resolvia os problemas? Então, veja bem, claro que não, jamais você pode resolver todos os problemas que envolvem o ser humano, porque não depende de você. Né? Você faz um requerimento, você faz um ofício, às vezes vai para aprovação do plenário ou não, ou você manda diretamente para as secretarias, né? Isso não é uma cultura equivocada, Itamar, dos vereadores e de candidatos a vereador, de prometer algo que não é da função dele, aí a população acaba indo no gabinete pedindo algo que é do executivo, né? Justamente, é isso mesmo, eu concordo com você. Eu acho que você tem que ser honesto com o eleitor, você entende? Você fala, companheiro, com todo respeito, isso aí não é da minha alçada, não, sabe? Isso não faz parte da minha competência, mas eu posso fazer um requerimento e encaminhar para a secretaria, né, responsável por isso que você está pedindo, para que eles analisem a possibilidade. Tipo assim, calçamento de ruas, aquela coisa toda, limpeza de terreno, que tem uma lei que obriga o proprietário, aquela coisa toda, fazer isso, aquela coisa toda. Fazer uma creche, fazer um posto de saúde, você entende? Isso depende da prefeitura, mas pode ser uma indicação de um vereador que atendeu o ouvinte e, respeitando, né, ele encaminhou para o Poder Executivo esse pedido do eleitor. O Itamar, com mais de 6 mandatos, qual que é a lei que o senhor se orgulha? O senhor fala que hoje essa lei da minha autoria que modificou e ajuda a população de Jacareí até hoje. Tá. Donizete, você tocou num assunto interessante. Eu sou autor de mais de 120 leis em Jacareí. Você entende como é que é? Só que às vezes a gente fica meio chateado, meio triste, porque semana passada mesmo houve uma lei lá, houve uma sessão solene lá na Câmara, homenageando o líder comunitário. É a lei da minha autoria. Eles não tiveram a humildade de dizer quem foi o autor da lei. Você entende como é que é? Mesmo sendo eu que trouxe para Jacareí o canal aberto da TV Câmara Jacareí, que foi uma das primeiras cidades do Vale do Paraíba, da região metropolitana hoje, né, trazer para Jacareí a televisão, canal aberto. O senhor acha que está cumprindo o papel a TV Câmara? Não, tem falhas. Poderia ter, por exemplo, Donizete, eu acho que nós temos que dar um pouco mais também de atenção à cultura. Você entendeu? A cultura, você entendeu como é que é? E outra coisa, tem um carro link, posso falar? Tem um carro link lá na Câmara que custou quase R$1 milhão. Pois é, meu querido, 750 mil reais na época. Então, para você ter uma ideia, esse carro link a 1.800 metros de distância, eles podem mostrar tudo ao vivo, acontecendo ao vivo para a população ver. Infelizmente, esse carro link não sai da Câmara, fica lá, preso lá e não está servindo para nada. Oi, Ana. Pois não, Ana. Mais uma pergunta ao Itamar, por favor. Sim, Doni, a participação do Haroldo, da região da Bandeira Branca, ele gostaria de saber o que o Itamar acha, rapidamente, né, um resumo, de todo esse processo após a saída da ex-presidente Dilma até hoje. Se ele acha que melhorou ou piorou. Na opinião do nosso ouvinte, Haroldo, piorou e muito.
Itamar, por favor. Então, sabe, é o seguinte, na verdade, eu quero cumprimentar esse como é que é o nome dele? Haroldo Bandeira Branca. Bandeira Branca. Deve ser meu amigo, só que agora não estou lembrado quem é, porque é muita coisa na cabeça, né? Mas, Haroldo, a verdade é uma só. Com todo respeito, tá, filho? Eu não sou, eu fui do PT, mas hoje eu não sou do PT. Pra você ter uma ideia, eu saí do PT, fui para o PMDB, depois eu fui para o PSDB, inclusive tem aqui uma matéria que o Donizete daqui a pouco vai falar sobre aquela questão da análise de quem foram os melhores vereadores do município no ano do estado do ano tal, aquela coisa toda. Então é o seguinte, eu acho assim, na verdade ali foi um esquema montado pelo vice-presidente, que era Michel Temer. Michel Temer. Ele armou todo o esquema, com o Congresso Nacional, para que eles votassem contra, né, favorável à improbidade administrativa da Dilma, para que ela perdesse o mandato e ele assumisse a presidência. Deu tudo certinho, ele armou tudo o esquema certinho, só que aí acabou sobrando para ele também, porque ele também dançou, porque ele também, sabe, cometeu os erros, né, que hoje está aí sendo falado na Lava Jato, na verdade, aquela coisa toda. Mas com todo respeito, filha, eu não estou no PT, tá? Mas eu respeito o PT sim, porque o que ele fez vamos supor que no sul, no oeste, leste, mas o que ele fez lá pro lado do norte, e algumas leis foram muito importantes para ajudar o povo, sim. E aqui ó, outra coisa, aqui entre nós, tá, filha? Não estou puxando o saco não, que eu não sou de puxar o saco de ninguém, tá? Mas aqui em Jacareí, a administração de 2001, tá, até 2012, foi uma das grandes, mudou a nossa cidade, por exemplo. Você entende como é que é? Então, cometeu alguns erros? Sim, cometeu, mas também fez muitas coisas boas para a cidade cresceu. Itamar Alves de Oliveira conosco aqui no nosso jornal. Itamar, eu só tenho que agradecer a tua presença aqui no nosso jornal. Muito obrigado aí, tá? Uma boa semana, tá? Muito obrigado, muito bom dia, viu? Olha, eu agradeço a você por essa oportunidade, tá bom, filho? Até para poder esclarecer aquela questão da conta de luz, que os inimigos, né, políticos, usaram aquilo para me queimar, na verdade, né? E eu perdi um mandato que praticamente o mandato era um mandato já garantido, porque com todo o trabalho social que eu fiz na cidade, pelo amor de Deus, né? Mas quem comanda tudo isso não somos nós, é o que está lá em cima. Inclusive eu falo, para terminar, viu? Desculpa, viu? Para terminar eu digo assim, para fazer o que eu fiz na área habitacional em Jacareí, através de uma associação de moradores, e o pessoal pagando os valorzinhos que eles pagaram, você entendeu como é que é? E eu sendo apenas um ferramenteiro que trabalhava na Schrader, não é verdade? Né? Na Schrader, né? E fundei uma associação e fiz tudo isso, não é verdade? Né? Contratando engenheiros, arquitetos, tudo e pagando tudo certinho, tá? Tudo certinho, aquela coisa toda. Eu falo pro pessoal, gente, quem fez isso não foi eu, foi Deus. Foi Deus. Tá bom, então. Obrigado pela presença, muito bom dia, tá? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem.
Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 54 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta segunda-feira. E para destacar que, finalmente, né, aquela antiga demanda dos moradores do bairro Cidade Nova Jacari, a chamada Diogo Fontes, né? A Diogo Fontes, que, aliás, Diogo Fontes é o nome de um dos fundadores de Jacari. Diogo Fontes é um dos fundadores de Jacari e muitos dos moradores da região ali do Cidade Nova Jacari sempre pediram o asfalto, né? Sempre pediram manutenção da Diogo Fontes e agora a Diogo Fontes ela passa justamente por infraestrutura e por drenagem, pavimentação na Avenida Diogo Fontes. Segundo a Prefeitura, foram investidos ali R$196 mil de recursos da própria Prefeitura e a previsão é de que a obra chegue ao final do mês de setembro. Então deve terminar no mês de setembro a Diogo Fontes. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, que se houver solicitação de serviços emergenciais, algumas equipes serão deslocadas e ao término do atendimento retornarão para os serviços programados. Mas a ideia é que os trabalhos da Diogo Fontes sejam finalizados no mês de setembro de pedidos feitos, né? Agora finalmente o asfalto e também a drenagem da Diogo Fontes. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. 8 horas mais 55 minutos, abrindo a semana, Bruno Andrade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Depois da oração do Ângelus, neste domingo, o Papa Francisco rezou uma Ave Maria com os fiéis presentes na Praça de São Pedro pelas vítimas das últimas violências nos Estados Unidos. No sábado, em El Paso, no Texas, um jovem entrou atirando em um centro comercial, matando 20 pessoas e ferindo outras 26. Já na madrugada deste domingo, em Dayton, em um caso semelhante, as vítimas fatais foram 9. Eis as palavras do Papa. Estou espiritualmente próximo às vítimas dos episódios de violência que nesses dias ensanguentaram os Estados Unidos, atingindo pessoas indefesas. Convido a todos a unirem-se em oração comigo pelas pessoas que perderam a vida, pelos feridos e seus familiares. Então, mais uma exortação do Papa pela não violência. E ontem celebramos o Dia do Padre. Nessa ocasião, o Santo Padre dirigiu palavras de gratidão, coragem, louvor e sobre as dores da caminhada a todos os sacerdotes. Confira um trecho. Dirijo-me a cada um de vocês que em muitas ocasiões, de modo inobservado e sacrificado, no cansaço ou na fadiga, na doença ou na desolação, assumem a missão como serviço a Deus e a seu povo. E mesmo com todas as dificuldades do caminho, escrevem as páginas mais belas da vida sacerdotal. Deste modo, agradecemos a todos os padres de nossa diocese pelo seu serviço pastoral. Acesse nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias. Ótima semana para você, Dona, e todos os queridos ouvintes da nossa Rádio Mensagem. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno Andrade, pela sua participação conosco. Ótima semana para todos aí do DECOM, Departamento de Comunicação da nossa Diocese de São José dos Campos, trazendo informações da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E uma idosa de 70 anos, ela foi encontrada morta em uma agência bancária em São José dos Campos ontem. Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados no início da tarde, depois que clientes entraram na agência e encontraram a vítima. O SAMU foi acionado, chegou a ser acionado, mas ela já estava morta. A princípio, a polícia achou que ela havia caído ou tido algum mal súbito. Mas não encontraram lesões. Aliás, mas encontraram lesões no crânio da idosa que levantaram a suspeita de que ela pudesse ter sido atacada neste banco. O caso registrado como
morte suspeita pela Polícia Civil, vai ser apurado por circunstâncias da morte também. A polícia acionou a família da vítima, que informou que desde o começo da tarde fazia buscas por ela. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Então, infelizmente, foi encontrada essa idosa num banco, né, praticamente naquela parte do caixa eletrônico, e o SAMU foi acionado, mas infelizmente ela já estava sem vida. Esporte. Alô, Douglas Araújo, chega mais, Douglas. Bom dia, Doni. De volta aqui no segundo tempo do esporte para falar dos outros jogos da 13ª rodada do Brasileirão. O Ceará venceu o Fortaleza por 2-1. Rogério Ceni falou que o time do Fortaleza estava com desatenção, mas o técnico do Ceará disse que não, que o Ceará venceu porque jogou bem. O Fluminense venceu o Internacional por 2-1. Esses jogos abriram a rodada lá no sábado. O Santos, como a gente já disse, venceu por 6-1 o Goiás, causou a demissão do técnico do Goiás, a segunda partida que o Goiás perde por 2-1. O Avaí segue a sua sina de não ganhar de ninguém, perdeu por 2-0 o Botafogo jogando em Santa Catarina. O Bahia deu as boas-vindas ao Felipe Luiz, né? Felipe Luiz estava acostumado a marcar só o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Suárez, não estava acostumado com o Gilberto. O Gilberto foi lá e fez 3 gols. Diego Alves, num dos gols, colaborou, deu no pé do Gilberto, que tocou pro gol livre. Bahia 3, Flamengo 0. O Atlético Mineiro quase causou a demissão do Mano Menezes, ganhou de 2-0 do Cruzeiro. O Atlético segue aí na briga pelo título do Brasileirão, está disputando a ponta da tabela. E o Cruzeiro, se não abrir o olho, vai ser o time candidato a ocupar a 4ª vaga do rebaixamento. Eu acho que já tem 3 vagas preenchidas, Doni, né, pela Chapecoense, o CSA e o Avaí. Chapecoense ainda brigando um pouco aí, mas CSA e Avaí candidatíssimos ao rebaixamento. O Cruzeiro quer entrar nesse time aí, tá certo? E o jogo que não agitou muito aí o mercado foi o Vasco 0 e CSA 0 lá no Espírito Santo. Então, rapidamente aí a tabela do Brasileirão. O Santos lidera o Brasileirão com 32 pontos, Palmeiras 28, Flamengo 24, Atlético Mineiro 24, São Paulo com um jogo a menos 21 e Internacional com 20 pontos, fechando aí a zona da Libertadores. Corinthians, que poderia ter subido ontem, não fez por merecer, 20 pontos, Atlético Paranaense em 8º com 19 pontos e um jogo a menos, Botafogo 19 em 9º, Bahia também 19 em 10º e o Ceará 11º com 17 pontos. Fechando aí a zona da Sul-Americana, o Goiás com 17 pontos tem um jogo para cumprir na quarta-feira contra o Corinthians. Saindo da zona da Sul-Americana, os times que hoje não teriam nada a ganhar no Brasileirão, o Grêmio com 16, vai jogar hoje à noite contra a Chapecoense, Fortaleza 14, Vasco da Gama 14, Fluminense 12 pontos. São os times aí que se acabasse o campeonato hoje, não teria nem participação na Sul-Americana. E a zona de rebaixamento tem o Cruzeiro com 10, a Chapecoense com um jogo a cumprir hoje à noite contra o Grêmio, 9 pontos, o CSA 8 e o Avaí, que não ganhou de ninguém até agora, 5 pontos. Tá certo, meus caros? Eu vou tomar um café ali, Doni, desejando uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira, se agasalhe bastante porque tá frio, mas daqui a pouquinho, dentro da programação da Rádio Mensagem, a gente volta para falar um pouquinho do Santos, né, o Santos do Carlos Ceni, a gente vai destrinchar um pouco mais a partida. Tem a Fórmula 1 também, Doni, e tem o basquete de São José, né, o basquete de São José, que a gente já pode falar um pouquinho aqui, ganhou do Corinthians, ganhou bem, o basquete de São José vai dar alegria para a torcida do São José nessa temporada, viu? O basquete vem forte, a gente vai falar mais sobre o placar do jogo daqui a pouquinho, tá certo? Um abraço a todos, Douglas Araújo para o Jornal da Mensagem. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua participação. Douglas falou aí do frio, mas subiu 1 grau, viu? Jacareí já está com 14, já está subindo vagarosamente. 14 Jacareí, Garatá com 12, Campos do Jordão com 8, São José dos Campos 14, Santa Branca 13 e Garatá 12 graus. Então está subindo um pouquinho a temperatura. Vamos às últimas informações desta segunda-feira, pois não, Ana? Sim, Doni, caçar Saci, é isso mesmo, Saci é a proposta da exposição que será aberta na Casa de Cultura Lili Figueira a partir dessa segunda-feira.
Trata-se de uma delicada e divertida mostra de figuras em barro retratando o Saci, um personagem icônico da cultura popular brasileira. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 8 até as 9 horas da noite, e está aberta para que toda a comunidade possa conhecer mais sobre esse personagem do folclore. A exposição vai até o dia 31 de outubro, quando o público será convidado a participar da caça ao Saci. Para comemorar o Dia do Saci, haverá uma brincadeira para capturar esse personagem de uma perna só em uma garrafa de vidro. A exposição é uma grande brincadeira popular e são realizadas pela figueira e brincante Fátima Santos. A Casa de Cultura Lili Figueira fica na Rua Roberto Cruz, número 40, no Jardim Santo Onofre. O telefone é o 3942-1005. Muito bem, tá aí o folclore brasileiro, né? Ou seja, Saci, Boitatá, Bula Sem Cabeça, né? São as histórias, né, do imaginário, as histórias do nosso Brasil, do folclore. Estamos no mês de agosto, é o mês do folclore. Nada de Halloween, né? Halloween é questão aí americanizada, né? Nós temos a nossa cultura popular e a gente tem que valorizar muito a nossa cultura popular também através do folclore. 9 horas mais 4 minutos, fechamos o nosso Jornal da Mensagem nesta segunda-feira. Estaremos de volta daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, depois ao 12h15, com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para você. Um grande abraço, uma ótima semana a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.